Duas famílias, irmãs, que assim, em tese se salvaram, né? Duas famílias que foram livres pelas mãos de Deus da destruição, porque aquelas pessoas naquela geração, elas não se livraram porque elas não acreditaram no que Deus poderia fazer. Eles não creram no nome do Senhor. Porém, eu creio que Jesus ele trouxe aqui essas duas comparações para que a gente pensasse a respeito. A família de Noé se salvou e fala também que quando Ló saiu de Sodoma, ele também se salvou. Porém, irmãs, nós conhecemos a história e sabemos que a família de Ló ela não foi completamente salva. A mulher dele, quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal e infelizmente ela teve que ser deixada. Então, é como se Deus estivesse trazendo um alerta para nós aqui nessa noite. Como que será a sua família? Como que será nos dias da sua volta? Como que como que estará a nossa família quando Jesus voltar? Será que estaremos na arca, assim como a família de Noé esteve na arca? Ou alguns dos nossos serão deixados para trás, como foi nos dias de Ló? É para que a gente pense a respeito disso. E se você, irmã, você está aqui nessa noite, você está acompanhando esse seminário, você pode ter certeza que Deus ele te deu esse propósito, que Deus ele te incumbiu dessa autoridade de guerrear em favor da sua família. E às vezes a gente se acha tão incapaz, fala, não, Senhor, mas logo eu, sabe, eu não tenho condições. Às vezes a gente passa por tanta luta, principalmente dentro da nossa casa, sabe? Ah, minha mãe, meu pai, meu marido, eu não tenho condições, eles não querem saber, sabe? Não importa, se você está aqui é porque Deus ele te deu essa missão. E ele está te fazendo uma promessa que está escrito lá no livro de Atos, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus, você tem essa missão de batalhar pela sua família, de colocar a tua família dentro da arca, porque os dias que a gente está vendo estão muito próximos da vinda do Senhor Jesus. É muito próximo e ele não quer que a gente seja pego de surpresa. Assim como lá no livro de Mateus, onde logo em seguida, né, ele fala, depois dos acontecimentos assim que ele cita, ele vem falando um certo número de parábolas que fala sobre pessoas que estavam despreparadas, né, como por exemplo a parábola das 10 virgens, onde haviam 5 que estavam prudentes, que sabiam o que estavam fazendo, e 5 que estavam despercebidas. E ele não quer, irmãs, que a gente seja pego de surpresa. Ele não quer que quando a porta da graça se fechar, a gente esteja de fora. E principalmente que nenhum dos nossos se perca. Então, se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus ele tem algo muito importante para nos ensinar a respeito dos acontecimentos do fim e que a gente precisa batalhar pela nossa família. Porém, nós sabemos que não é fácil, principalmente para nós mulheres, né? Porque muitas vezes nós temos mais que obedecer. A palavra nos ensina a sermos submissas. Mas é sobre isso que a gente tem aprendido no nosso dia a dia. Que quando nós tomamos a nossa posição, quando nós deixamos de tentar fazer o papel do outro, principalmente do nosso marido, quando a gente deixa que o nosso marido assuma o seu lugar de honra dentro da família, como sacerdote do nosso lar, e a gente ocupa o nosso espaço como mulher sábia, como uma mulher submissa, uma mulher que cumpre os princípios bíblicos, nós sabemos que todas as coisas fluem para o nosso bem. Nós sabemos que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. Então, desse modo, nós precisamos aprender que nós temos um papel muito importante na nossa família, mas o principal deles é guardá-los na arca. Quando eu falo guardá-los na arca, é nos preocupar com a nossa salvação e também com a salvação da nossa família. Jesus ele fala que no dia da sua vinda, 2 estarão deitados numa cama, um será levado e o outro será deixado. Irmãs, mas eu espero que em nome de Jesus isso não aconteça na nossa casa. Que os 2 que estiverem deitados na cama, eles serão levados. Que os nossos filhos, eles serão levados. Que os nossos pais, eles serão levados. Que a nossa família também será salva e arrebatada. Porque se a gente buscar ao Senhor, se a gente fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça, se a gente se manter alerta sobre o que Deus tem falado conosco, isso é possível. Então, irmãs, para a gente entender exatamente o que nós precisamos fazer, primeiro eu sugiro que você assista todos os vídeos, né, que serão postados aqui, porque cada um traz processos muito específicos na vida de um crente que ajuda a ele a se firmar mais. Porém, aqui nesse vídeo eu vou trazer aqui 3 situações
que vão nos fortalecer e que vai nos ajudar nessa missão. Primeiro nós vamos lá para o livro de Gênesis, que é na história de Noé, né? A gente antes precisa entender o que foi que Noé fez, por que Noé foi tão certeiro na sua missão, foi tão certeiro no seu propósito e a sua família toda foi salva. Porque nós sabemos que Ló não teve essa mesma graça, né, de ter toda a sua família reunida. Porém, nós precisamos estudar aquilo que deu certo, né, irmãs? A gente tem que procurar fazer aquilo que deu certo. E Noé deu certo, né? Então, nós vamos estudar a vida de Noé. E a primeira coisa que eu aprendo aqui na vida de Noé, que talvez seja algo muito importante, seja uma chave para a nossa vida, é que Noé era um homem geracional. O tempo, lá em Gênesis, né, quando você vai ler principalmente aquelas genealogias que são cansativas, a gente vê que as pessoas lá no início, elas viviam muito tempo. Adão, por exemplo, ele viveu muito tempo. Adão conheceu seus filhos, netos, tataranetos e tá. Então, assim, eles conviviam muito com seus familiares e toda a história da criação, todas as experiências de Adão e Eva, eles foram contados boca a boca. Não eram deixados livros, manuscritos, coisas para poder informar as próximas gerações. Eles falavam boca a boca porque eles conviviam muito tempo, eles viviam muito tempo, né? Então, irmãs, lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, eu vou ler aqui a partir do versículo 21, que começa a contar sobre a história de Enoque. E Enoque foi uma personalidade muito importante lá no início, que fala assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Aí pronto, versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos. Não vou ler essa genealogia não, porque de fato cansa. Porém, irmãs, o que eu entendo aqui? Enoque foi um homem diferenciado para sua geração, porque ele andou com Deus. Ele foi, assim, um homem muito importante porque ele não experimentou a morte. Lá no livro de Hebreus, né, quando fala sobre a galeria da fé, cita os heróis da fé, Enoque, ele é citado por sendo um homem tão importante que ele não experimentou a morte, ele foi transladado, ele foi arrebatado ao céu para ficar com o Senhor sem experimentar a morte. Então ele foi um homem que dedicou a sua vida a buscar ao Senhor. E Enoque, ele gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque e Lameque gerou Noé. Ou seja, a família de Noé partiu de Enoque, um homem que andava com Deus. Então isso meio que justifica o fato de Noé ser um homem justo, Noé ser um homem temente a Deus e Noé ser principalmente alguém que andava com Deus, porque isso era uma tradição passada de pai para filho. Em uma geração totalmente corrompida, onde Noé vivia, onde não existia respeito, onde não existia amor, onde não existia empatia, não existia nada, era uma geração totalmente devassa. Noé, ele escolheu o bem, ele escolheu andar com Deus, porque a sua família era um exemplo disso. Talvez aqui pelo tempo em que Enoque esteve na terra, Noé não chegou a conviver com ele, mas Matusalém, o avô de Noé, ele viveu muito tempo. E Matusalém, sendo filho de Enoque, ele viveu todo esse processo, ele testemunhou com a sua vida tudo aquilo que Enoque foi com Deus, tudo aquilo que Deus foi com Enoque. Então, Matusalém, Lameque e Noé, eles tiveram um testemunho repassado muito forte. Isso nos ensina que os nossos filhos, eles precisam conhecer a grandeza e a bondade de Deus. Nós precisamos testemunhar para a nossa família. Nós precisamos viver experiências com Deus para que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença. Noé, ele escolheu o caminho do bem, ele escolheu andar com Deus porque ele viu a diferença. Ele viu a diferença da sua família que servia a Deus e do resto do mundo que vivia em pecado. E ele escolheu servir a Deus porque ele teve um exemplo dentro da sua casa. Então, esse é a primeira coisa que nós aprendemos. Nós precisamos ser exemplo na nossa casa. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Noé, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 9, diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Desculpe, irmãs. Noé andava com Deus.
Noé andava com Deus, ele escolheu andar com Deus, ele escolheu ter uma vida justa. Em um tempo, em um mundo onde as pessoas viviam de devassidão, onde as pessoas não tinham, a palavra fala, né? Jesus falou que eles casavam-se e davam-se em casamento. Naquela época, a libertinagem sexual era muito grande. Então, às vezes, um homem ele tinha muitas esposas e mesmo tendo muitas esposas, ele não tinha uma vida sexual regrada. E nesse tempo, Noé ele escolheu ser monogâmico, ele era o único que tinha apenas uma esposa. E os seus filhos também se casaram, cada um com apenas uma esposa. Ou seja, Noé ele escolheu andar com Deus e não se contaminar com o mundo, sabe? Não ficar olhando para o mundo e vendo o que aquelas pessoas estavam fazendo e tentando imitá-los. Ele andou contra a corrente, ele nadou contra a corrente, sabe? Ele andou contra o curso natural daquele tempo. Ele foi um homem diferenciado porque ele decidiu andar com Deus. E nós precisamos decidir andar com Deus para que a nossa família experimente o melhor dessa terra e também experimente a salvação. Nós precisamos buscar, acima de tudo, ter intimidade com Deus, buscar orar, buscar estar sempre com o Senhor, para realmente nos separarmos deste mundo e não nos contaminarmos com aquilo que o mundo tem a oferecer. E, logicamente, a fé de Noé, que está escrita lá no livro de Hebreus, eu não vou abrir aqui agora, irmãs, porque eu não quero que esse vídeo ele se prolongue muito, nós já estamos com pouco tempo. Mas lá em Hebreus, no capítulo 11, onde todas as irmãs conhecem, que é chamado por Galeria da Fé, a família de Noé ela tem sido destacada, Enoque, seu bisavô, é citado como sendo um homem justo, e logo em seguida cita a fé de Noé, porque Noé ele foi um homem que teve uma fé sobrenatural. Deus ele deu a ele a missão de construir a arca em uma época onde não existiam barcos, ele não tinha noção do que estava fazendo. Para começar, Noé ele era agricultor, ele não era um carpinteiro, Então, ele se propôs a fazer algo que ele não era capaz de fazer, mas ele confiou naquilo que Deus havia dito para ele. Ele confiou que ele teria a ajuda do Senhor naquilo. E nós precisamos ter essa fé inabalável de Noé. E olhar para a vida de Noé e entender que as circunstâncias eram totalmente contrárias àquilo que Deus estava propondo para ele. Mas mesmo assim ele decidiu acreditar. E muitas vezes, irmãs, a gente é balançada, Deus fala algo conosco, a gente fica, mas eu não sei, sabe? A gente não consegue crer com firmeza naquilo que Deus falou. E foi isso que Noé fez. Se a gente estudar, a genealogia, eu já vi um estudo sobre isso, e a gente vê que como é importante a família junta num propósito. Matusalém, o avô de Noé, ele foi um homem que viveu muito tempo, ele viveu quase 1000 anos, ele viveu, se não me engano, 960 e poucos anos. E vocês sabiam que Matusalém, ele morreu exatamente no ano em que o dilúvio apareceu? Então, assim, eu acredito que a família de Noé estava totalmente envolta nesse propósito, sabe? A família de Noé estava totalmente empenhada naquilo que Deus havia passado para ele. Inclusive, o pai de Noé, Lameque, também, só que ele morreu um pouco antes, Ele morreu, acho que, se não me engano, 5 anos antes do dilúvio. Então, ele participou da construção da arca, Eu acredito, a palavra não fala sobre isso, mas eu acredito que sim. Inclusive, os filhos de Noé nasceram, Noé já tinha 20 anos que estava fazendo a arca. Então, assim, até os filhos, eles puderam participar e se inteirar daquilo que Deus estava fazendo na vida de Noé. Por isso que eu falo que é importante você ter vida com Deus e você envolver a sua família nisso, sabe? De não colocar a sua família contra Deus, pelo contrário, de envolvê-los na missão, envolvê-los no propósito. Isso só é possível, irmãs, se a gente crer e se a gente buscar no Senhor. Porque nós não temos poder de persuasão, nós não temos como falar e aquilo acontecer, mas o Espírito Santo tem. Então, se você estiver em união com o Espírito Santo, se você tiver aquele momento de andar verdadeiramente com Deus, o Espírito Santo ele vai conduzir todas as coisas. E Noé, ele teve uma fé inabalável, sabe? A palavra fala lá no livro de Hebreus que ainda não havia chovido na terra. Inclusive, estudos nos comprovam que o dilúvio ele não foi apenas de chuva, Não foi chuva que caiu do céu, mas uma quantidade absurda de água que existe no interior, no subterrâneo da terra.
Inclusive, isso é comprovado cientificamente, viu, irmãs? Tem até vídeos no YouTube que mostram sobre isso, que abaixo dos oceanos, próximo ao núcleo da Terra, existe uma quantidade de água tão grande que é 10 vezes maior do que os oceanos e as geleiras que tem sobre a Terra. Então, assim, acredita-se que essa água do dilúvio, ela não veio apenas de chuva, mas sim veio da terra. Tanto é, né, que a palavra nos fala lá em Gênesis que a terra, ela era só uma porção de terra, né, a Pangeia, como nós estudamos nos livros de geografia. E aí, eles falam que as placas tectônicas foram se afastando, se afastando, se afastando e formando os continentes. Mas eu acredito no Senhor, e também há estudos, né, que meio que comprovam isso, que não foram placas tectônicas que se afastaram centímetros por ano. Foi um impacto muito grande que fez com que as cadeias montanhosas surgissem de uma vez só, os vulcões surgissem de uma vez só, porque a água que estava no subterrâneo do solo, ela explodiu de uma vez, fazendo com que todos os continentes fossem formados de uma única vez e todas as cadeias montanhosas também se formassem com um único estrondo. Portanto, o dilúvio foi algo real, o dilúvio real assim, eu creio que foi real porque está escrito na palavra, se está na palavra é porque foi real, mas eu falo assim para a cadeia cientista, né, para os cientistas que não acreditam e tal, mas essa água ela não veio apenas do céu, ela veio mais de dentro da terra e essa água ainda está lá até hoje, né? Porque a palavra fala que a água foi escoando. A palavra a água não evaporou, né? Ela foi escoando. Então eu creio que essa água toda que envolveu a terra, ela se escondeu novamente embaixo da terra, no subterrâneo, que foi de onde ela saiu. Mas enfim, irmãs, Noé, ele creu. Noé, ele decidiu crer. Noé, ele decidiu andar sobre essa palavra. Noé, ele decidiu envolver a sua família em todo esse propósito que Deus dava para ele, que Deus deu para ele. E essa é a única saída que nós temos para vencer este mundo. Nós não precisamos ficar preocupados com os acontecimentos do fim, com aquilo que Jesus fez, com o que vai fazer, com o que o governo está fazendo, com o preço da gasolina. Nós não precisamos ficar nos preocupando com o que a ONU está fazendo, com o que nada. Nós só precisamos nos preocupar em colocar a nossa família na arca, em salvar a nossa casa e fazermos com que a nossa família esteja presente no dia do Senhor, no dia da vinda do homem, que a gente não seja pego de surpresa. Amém, irmãs? Não deixe de curtir os vídeos, irmãs, do seminário e de se inscrever no canal, tá? Porque assim a gente vai conseguir trazer mais conteúdo aqui no YouTube, que tem sido uma ferramenta que nós temos usado nos últimos dias. E é uma forma também de abençoar mais pessoas além do grupo Dobre os Joelhos. Amém, irmãs? Boa noite.